Hoje vamos falar um pouco sobre a questão do uso dos porquês, tá? Então, nós temos lá 4 tipos de porquê. E a gente vai aprender um pouco sobre quando e como utilizá-los. Olha lá, então nós temos o porquê separado e sem acento, que é utilizado para perguntas. O porquê junto e sem acento, que é usado para respostas. O porquê separado e com acento para fim de frase quando for questão de motivo. E o porquê junto e com acento quando for usado para substituir um substantivo. Ele vai ser um porquê substantivado. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, vamos lá. Primeiro, porquê separado e sem acento, tá? Então, a forma dele vai ser o seguinte. Nós vamos ter um por, que é uma preposição, tá? Mais um pronome interrogativo que junto fica porquê, tá? E quando é que você sabe que você vai utilizar o porquê separado e sem acento? Quando você puder, quando você puder substituí-lo, olha só, por qual razão ou por qual motivo. Se você consegue substituir, quer dizer que é porquê separado e sem acento, tá? E quando é que nós vamos usar esse porquê separado e sem acento? Normalmente, a gente usa ele no início de frases para fazer uma pergunta, tá? Olha só o exemplo. Quero saber por que escolheu essa camiseta. Olha só, porquê separado e sem acento, tá? Essa aqui é uma pergunta de uma maneira indireta, tá? E não direta. Por que não veio à aula ontem? Também é um porquê separado e sem acento, tá? Quero saber, a gente pode substituir, quero saber por qual razão escolheu essa camiseta ou quero saber por qual motivo escolheu essa camiseta, tá? E a mesma coisa da outra frase. Por qual motivo não veio à aula ontem? Ou por qual razão não veio à aula ontem? Então, a gente pode substituir por qual razão ou por qual motivo, então o porquê ele será separado e sem acento. Agora, o porquê junto sem acento, tá? Ele vai ser equivalente a uma conjunção, tá? E vai equivaler também ao pois, já que, uma vez que e como, tá? E normalmente ele é usado para explicar respostas, ou seja, quando alguém faz alguma pergunta e você vai dar uma resposta àquela pergunta. Olha só, escolhi essa camiseta porque gosta da sua cor. Então, basicamente, alguém deve ter isso falado, né? Por que escolheu aquela camiseta? Que é a pergunta anterior. E a mesma coisa, não fui à aula ontem porque nevou, tá? Você pode substituir. Olha só, escolhi essa camiseta pois gosto da sua cor. Ou não fui à aula ontem pois nevou. Ou uma vez que nevou. Ou já que nevou. Então, a gente faz essas substituições. Quando a gente consegue fazer essas substituições, porque junto e sem acento. Estou tentando fazer o mais breve possível, tá? Para não ficar tão complicado para vocês. Agora nós temos lá o porquê junto com acento, tá? O que é o porquê junto com acento? Porquê junto com acento, ele vai dar representatividade de um substantivo, tá? Com um significado de causa, razão ou motivo. Que normalmente, na maioria das vezes, ele vai ser antecedido de um determinante, ou seja, por um artigo, tá? Um exemplo, diga-me o porquê. O "o" é um artigo definido. Então, geralmente, ele é antecedido por um artigo, tá? Então, se tem essa antecedência do artigo, aí você pode colocar o porquê junto com acento, tá? Olha só, diga-me o porquê de você usar essa camiseta nessa ocasião. Nesse caso, porque ele teve uma representatividade, ou seja, ele é um substantivo dentro dessa oração, dentro dessa frase. Existem muitos porquês para explicar a minha ausência na aula de ontem, tá? A mesma coisa. A palavra porquês não está sendo acompanhado com artigo, porém, ele está sendo representado, ele está representando um substantivo, ele está no lugar de um substantivo, tá? Agora, o porquê separado com acento
Porque separado com acento, a gente usa ele no final de frases, tá? E a gente pode substituí-lo por qual motivo? Lembrando que ele é usado no final de frase para perguntas, tá? Então, olha só. Essa camiseta está suja? Está suja. Sabe por quê? Vocês não fizeram a tarefa. Por quê? Então, a gente usa ele no final de frase, tá? E ele é separado e com acento. E lembrando que a gente pode substituí-lo por qual motivo? Olha só, essa camiseta está suja. Sabe por qual motivo? Vocês não fizeram a tarefa. Por qual motivo? Então, a gente consegue substituir esse porquê por qual motivo, tá? Então, era basicamente isso, tá? Aqui são algumas atividades que eu também estarei colocando para vocês aí no grupo de vocês, tá? Lembrando que qualquer dúvida, me chame que eu estarei à disposição em horário de aula, ok? Tchauzinho para vocês.